Pessoal, então abrindo o vídeo dessa noite, eu vou repercutir aqui a fala do Lula, que gerou todo um debate nas redes, tal, porque o Lula chamou o Temer de golpista lá no Uruguai. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Fica que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro. Bem, isso gerou uma nota, tá, do Michel Temer, em que ele defende ali os dados econômicos do governo dele e tal. Eu gostei do comentário aqui do Wilson Gomes, e eu começo por aqui. Se foi ou não golpe, se em sentido literal ou analógico, é controvérsia para séculos. Mas que foi um impeachment malandro, com trairagem total, né, aquela cartinha, tá? E consequências desastrosas, não há dúvidas. Temer defende sua herança, mas se acreditasse mesmo em seu legado, ter-se-ia candidatado em 2018. Eu começo por aqui, tá? Porque eu quero resgatar essa matéria. Essa matéria é importantíssima, pessoal. Isso aqui é para discutir essa história de 2014, se foi impeachment, se não foi, se foi golpe, se não foi. Tem que começar por aqui, tá? É uma matéria da Folha de São Paulo, dia 1º de novembro de 2014. Escrita, um dos autores é a Daniela Lima, que hoje é jornalista da CNN Brasil, aliás, uma das poucas ali que salvam, né? Mas ela narra, tá? Manifestação contra Dilma reúne 2.500 pessoas em São Paulo. Essa reportagem tem todas as fotos aqui, tá muito bem documentada. Eu vou ler alguns trechos para vocês darem opinião. Isso aqui não é a gênese do bolsonarismo, ou seja, todo o movimento, inclusive golpista militar, tal, que a gente viu agora em novembro e dezembro e agora na invasão, ele estava todo aqui já. A gênese do negócio estava toda aqui. Ó. Olha os elementos que eu pensei aqui na matéria. A manifestação começa, sobe lá no carro de som o empresário Paulo Martins, que lança a seguinte frase, né? Boa tarde, reaças. Cumprimentou ao microfone o empresário Paulo Martins, candidato a deputado federal e tal. É inegável que o PT constrói uma ditadura nesse país. Acrescentou sob fortes aplausos do grupo que seguiu a caminhada pela Avenida Paulista. Bem, Paulo Martins, que é esse deputado bolsonarista que foi candidato ao Senado do Paraná esse ano, enfrentou lá o Moro, né, tal. Mas vamos lá, olha os elementos se juntando aqui. Aí tá aqui, além de pedirem o impeachment da petista, parte dos manifestantes defendem um novo golpe militar no país. Abre aspas, é necessária a volta do militarismo. O que vocês chamam de democracia é esse governo que está aí? Criticou o investigador de polícia, blá blá blá, que carregava um cartaz com o pedido SOS Forças Armadas. Os manifestantes diziam que o resultado das eleições desse ano era a maior fraude da história e que o PT era o câncer do Brasil e tal. Sob aplausos, o deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro, filho do deputado federal Jair Bolsonaro, foi apresentado ao microfone como alguém de uma família que vem lutando muito pelo Brasil. Tem um outro trecho aqui, né? No microfone, o perito Ricardo Molina também acusou de ter havido fraude no resultado das eleições presidenciais nesse ano. As urnas são fraudáveis. Qualquer um que não seja analfabeto sabe disso. Pessoal, isso aqui é o bolsonarismo na origem, tá? Tudo que a gente viu dos anos seguintes até chegar nesse 8 de janeiro já estava aqui, presente nesse negócio. Mas enfim, o que eu queria mesmo mostrar aqui é essa data, tá? 1º de novembro de 2014. Por quê? A eleição foi domingo, dia 25 de outubro de 2014, a Dilma venceu o Aécio, e 6 dias depois, no primeiro final de semana, eles já estavam lá na rua, não aceitando o resultado das eleições. Do ponto de vista histórico, isso aqui é relevante, tá? Porque mostra que o movimento pelo impeachment da Dilma, pela não aceitação do resultado da eleição, já estava posto nas ruas muito antes de pedalada fiscal, de qualquer coisa, tá? E a gente sabe, por exemplo, no dia 15 de novembro, se vocês pesquisarem aí, 15 de novembro de 2014, teve uma segunda manifestação, aí já com o dobro de pessoas, tá 6 mil pessoas, e daí em diante, a cada mês ia tendo uma manifestação nova, com mais gente e tal, até chegar já por volta de maio de 2015, com manifestação com 1 milhão de pessoas na Paulista. Bem, aí tinha um obstáculo legal, quer dizer, afinal, mas o que de ilegal a Dilma fez? Então veio o TCU e criou a teoria aí das pedaladas fiscais, que era um atraso, tá, nos repasses do Tesouro Nacional para os bancos públicos, tá? Isso era uma prática que vinha de 20, 30 anos anteriores, só que
com o governo Dilma, esses montantes, tá, que se atrasava desse repasse do Tesouro para esses bancos, eles foram aumentando. Então o TCU achou que os volumes eram altos demais, então que aí, ou seja, um critério extremamente subjetivo. E essa conversinha fiada, tá, ela foi capitaneada por esse sujeito, e olha como é que a história né? Anos depois, agora, nessa discussão do se ia ter golpe militar, se não ia e tal, esse sujeito apareceu com um áudio, né, Augusto Nardes, com um áudio querendo golpe militar e tal. Então, olha a figura que estava à frente do processo das pedaladas. E tem gente até hoje que diz que houve fraude fiscal, hein? Então tem vagabundo até hoje que tem um desplante de falar isso, tá? Apesar da justiça já ter arquivado esses processos lá sobre pedalada fiscal, Ministério Público já arquivou, todo lugar, tá? Já foi provado que esse negócio não existia, mas tem gente ainda na imprensa, tal, que fala às vezes sobre isso. Bem, mas a Dilma não estava cercada só pela questão do impeachment lá, capitaneado pelo TCU, né, pela denúncia das pedaladas. Ela tinha uma ação no TSE de abuso de poder econômico. E era muito claro nos jornais na época que já tinha um acordo no TSE que a Dilma cairia de qualquer jeito. Se o Congresso não fizesse impeachment, teria o TSE derrubando. Bem, depois, quando o Temer já tinha virado presidente e tal, teve uma votação lá no TSE, essa denúncia contra a chapa acabou sendo arquivada por 4-3, tá? Mas, enfim, nos jornais, como eu digo, na época se falava que se fosse a Dilma presidente, que ela teria caído por essa ação no TSE. Bem, para a gente fechar esse vídeo agora, foi golpe ou não foi e tal, eu fico com a posição do Wilson Gomes, tá? Isso aí é controvérsia por séculos, cada um fala o que quiser. É bom lembrar que o Haddad, por exemplo, até 2018, dizia que tinha sido impeachment, que não era um golpe. Então, eu não gosto, vocês nunca me viram aqui, nem verão, utilizando a expressão golpe, tá? Primeiro porque eu acho que golpe, eu gosto de usar mais assim, uma quartelada mesmo. Assim, militares saem do quartel, saem prendendo todo mundo e instituem uma ditadura no país. Pronto, isso pra mim é um golpe clássico de Estado mesmo. Esse impeachment da Dilma, ele seguiu lá os trâmites legais, a Dilma não conseguiu ter 1/3 dos deputados e nem 1/3 dos senadores depois para defendê-la, né? E 1/3 bastaria para ela ter se safado. E ela não conseguiu. Então, assim, eles cumpriram os ritos lá, 1/3 no Senado, 1/3 na Câmara, eles cumpriram. O próprio STF presidiu o processo do Lewandowski, né? Um bom ministro do STF, na minha opinião, o melhor, inclusive. E ele presidiu essa sessão. O governo estava com a base de apoio dele solapada, tá, na população. Tinha uma crise econômica em curso, tinha uma certa quebra de promessa da campanha eleitoral. Dilma prometeu uma coisa na economia, ela foi para outro rumo depois que ela assumiu o segundo mandato. Então, uma série de questões aí, mas eu também não tiro a razão de quem disse que é golpe, quem fala que é golpe, porque realmente você vê que o processo, ele começa de uma não aceitação do resultado, uma não aceitação golpista, tá? Inclusive com a mesma gênese da tentativa de golpe agora, no 8 de janeiro. Então eu acho que os dois lados têm uma certa razão, tá? Nessa história. Deixa aí para os historiadores discutirem esse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.